Todo negócio para ficar vivo precisa vender. Você, enquanto prestador de serviço profissional liberal, tem vendido o seu projeto? Tem vendido o seu peixe? Essa é uma pergunta que eu te faço. O que eu percebi prestando serviço ao longo dos últimos 5 anos? É muito comum que o primeiro movimento de um prestador de serviço seja a busca por um contrato que o dê uma certa estabilidade. Só que esse é o problema. A estabilidade é uma falsa estabilidade. Ontem eu recebi a mensagem de um amigo e ele me falou o seguinte: Rafael, eu tenho um contrato aqui, um cliente, que ele é meio bipolar. O cara um dia tá bem, no outro dia parece que o mundo vai acabar, o negócio dele vai acabar e eu vou junto, porque ele quer encerrar o contrato comigo. Então, o prestador de serviço que tem aqui alguns contratos ou que ele tem apenas um contrato, ele é totalmente refém da pessoa que ele tem um vínculo contratual. Por quê? A pessoa que normalmente precifica a tua hora, não é você. Segundo, você depende do emocional dessa pessoa. Então, você não tem um negócio. Na verdade, tu trabalha o tempo inteiro com medo de ser demitido. Demitido, né? Porque um trabalho é PJ, né? De ter o contrato encerrado. Tu trabalha com medo do cara não aumentar o teu contrato. Não é isso? Muitas vezes tu nem tem contrato. Isso é o pior ainda, é o pior dos casos, né? Você não tem nem contrato. Aí o cara decide aqui do dia pra noite encerrar a operação, acabou, tu foi demitido. Aí no outro mês tu não tem dinheiro para pagar tuas contas, meu amigo. Entende? Eu quero te mostrar o que eu estou fazendo para construir contratos, conseguir novos contratos. Por que que você deve fazer isso? Porque ficar dependente de outra pessoa que vai estar precificando a tua hora, que vai estar ali com um emocional instável e pode te mandar embora a todo momento, é o pior cenário para um prestador de serviço. E como que você pode fazer isso, tá? Então a primeira coisa que eu percebi é, para que eu consiga novos contratos, eu preciso ter um produto, beleza? O que é esse produto? Depende da sua área, beleza? Mas ele tem três características. A primeira, ele resolve alguma coisa, tá? Então ele encontra uma incapacidade no mundo que é preenchida pela sua capacidade de preencher essa incapacidade. Basicamente, encontrar uma incapacidade que você vai ser capaz de preencher. Segunda característica de um bom produto, ele sabe transformar, ou seja, levar de um ponto para o outro ponto. Então, por exemplo, você é prestador de serviço. Eu estou te ensinando como que você consegue novos serviços. Se você aplica o que tem aqui, assiste a Masterclass de prospecção de clientes, eu não tenho dúvida que você vai conseguir um novo cliente. Então, eu estou transformando a tua situação, te levando do ponto A ao ponto B. E uma terceira coisa, que é os facilitadores da transformação. Então, por exemplo, o Discurso Como Gente, o meu produto sobre produção de conteúdo, está com as inscrições abertas. Para essa primeira turma, eu coloquei um facilitador. Qual é o facilitador do meu produto para a primeira turma? Aula ao vivo com perguntas e respostas. Segundo facilitador, um grupo no WhatsApp. Isso facilita a transformação. Beleza? Então, dentro do teu produto, tu tem que pensar o que eu sou capaz de resolver e onde que estão os meus incapazes, e depois a gente pode falar sobre como que a gente encontra incapazes, digamos assim, tá? Segunda coisa, ele tem que ser capaz de transformar. E ele tem que ter facilitadores de transformação. Beleza? Agora, definido essa parte do produto, depois isso pode virar uma masterclass, enfim, você tem que ter uma oferta. E o que é uma boa oferta? Uma boa oferta é aquela que entrega ao cliente aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. O que que isso quer dizer? Vou dar o exemplo do Discurso Como Gente. É um produto sobre produção de conteúdo. O que que vocês veem no mercado sobre produção de conteúdo? O que que vocês enxergam? Todo mundo vendendo produção de conteúdo. Não vou falar todo mundo para não generalizar, mas a maior parte. Você tem que fazer hook, você tem que fazer gancho, você tem que fazer isso, você tem que ter macetezinho, a legenda é desse jeito, isso e aquilo. É tudo isso é o que as pessoas querem. Mas não é isso que elas precisam. O que elas precisam? Aprender a discursar como gente, a produzir conteúdo como gente, não como um idiota, não como um animal que precisa de estímulos o tempo inteiro. Foi isso que eu entreguei no Discurso Como Gente. Então, eu entreguei o que as pessoas precisam, não necessariamente aquilo que elas querem. Às vezes a coisa ela bate, né? Outras vezes não. Beleza? Então, uma boa oferta é uma oferta também
personalizada. Você tem que ser capaz de, por exemplo, você é um gestor de tráfego. Aí você tem lá um contrato seu de R$ 2.000 por mês durante 6 meses. Mas tem um cliente ali que você viu um certo potencial, que você quer fechar, quer colocar ele para dentro. A depender também da tua situação financeira, às vezes tu personalizar esse tipo de oferta, que é, cara, dá uma entrada e a gente parcela o resto, ou vamos diminuir o tempo de contrato por 2 meses, depois a gente coloca, né, enxerta o que falta pagar nos outros meses para que a gente gere resultado e tu pague os próximos meses com esse resultado que a gente está gerando. Então, você tem que ser capaz de personalizar a oferta, beleza? Olhar para a realidade e personalizar a oferta. Então, agora tu tem um produto, tu tem uma oferta. Agora tu precisa prospectar. Esse é o grande problema do prestador de serviço. Ele está lá apegado ao mundo das ideias, ele está lá comprando a ideia da empresa que deu a oportunidade da vida dele, botou para ele um contrato de R$ 3.000 por mês, e tu é copywriter e está lá ganhando 2.500, 3.000, porra, mas o teu aluguel é 1.500. E aí, tu esquece que tu é um negócio. E que, sendo um negócio, a prospecção que você faz hoje é a venda de amanhã. Que você precisa estar ativo o tempo inteiro, que você precisa ter uma meta de prospecção diária. Onde estão as pessoas que podem, onde estão os incapazes que podem se encontrar com a minha capacidade? Se pergunte isso, entende? Então você tem que ter uma meta de prospecção. Por exemplo, Rafael, eu quero faturar R$ 10.000 por mês. Beleza. Para faturar R$ 10.000 por mês, eu preciso de 2 clientes de R$ 5.000. Para que eu consiga 2 clientes de R$ 5.000, eu preciso entrar em call ali com 20 pessoas para que duas comprem uma mentoria minha de R$ 5.000. Maravilha. Só que para que 20 calls, de 20 calls saiam duas vendas, para que eu chegue nessas 20 calls, eu preciso prospectar 200 pessoas. Então, você percebe que a meta fica factível. Então, você tem 200 pessoas para prospectar por mês para fazer R$ 10.000. Então, divida os 200 pelos dias que você vai trabalhar e prospecte. Entende? Rafael, eu quero 2 novos contratos por mês, como gestor de tráfego. Tá, para que você consiga 2 novos contratos, quantas pessoas você precisa entrar em contato? Rafael, a minha média aqui é que a cada 20 pessoas, 2 fecham um contrato comigo. Então, você precisa prospectar no mínimo 20 pessoas por mês. Entende? Ou seja, você quer trabalhar 20 dias por mês, você vai prospectar o quê? Uma por dia. Tu consegue entender que metrificando isso, a prospecção ela fica mais fácil. Alcançar o objetivo de faturamento fica muito mais fácil. Você precisa dessa meta enquanto prestador de serviço. Saiam, larguem essa ideia de que vocês têm que comprar o sonho. Não, é que a empresa está começando agora. E aí a gente está procurando pessoas que comprem o nosso sonho também com a gente. Aí você fala assim, pô, beleza, maravilha, eu compro o sonho. Agora eu preciso de pessoas também que me paguem bem para que eu compre o sonho. Vocês estão comigo ou vocês querem me pagar pouco para que eu compre o sonho de vocês? Eu tenho os meus sonhos, vocês têm o de vocês. Tem uma frase, meu amigo, que diz o seguinte: os meus problemas são meus, os problemas de vocês são de vocês. O teu sonho não é o meu. O meu sonho é outra coisa. Tu vai me pagar bem para que eu compre o teu sonho? Eu não vou comprar o teu sonho, eu tenho o meu sonho. A gente pode ir junto ali e tal, mas entende? Não caiam nessa. Vocês precisam aprender a montar negócio enquanto prestador de serviço. E não ficar dependendo de cliente, pô. Dependendo do teu contrato. De jogo emocional. Ter medo de entrar em reunião. Entende? Porque o cara pode romper contigo a qualquer momento. Aceitar, engolir sapo pra caraca. Hoje eu recebi uma caixinha assim. Chefe chato. Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, cara, só, só fica emprego ruim quem é incapaz de conseguir emprego bom, ou melhor. Ou quem é incapaz de conseguir um emprego. Eu não tô falando que você não tem que aguentar o teu chefe chato, que você não vai encontrar isso no meio do caminho, você vai encontrar. Mas entenda, só continua, pode até acontecer uma vez a chatice. A segunda, a terceira, só continua acontecendo com você aquilo que você permite que aconteça. Tu tem um cliente chato na tua agência, mas tu reclama dele, mas é tu que permite que ele esteja lá, pô.
É só você ir lá e romper o contrato, Rafael, mas eu não vou ter outro contrato. Pois é, tu é incapaz de conseguir um cliente melhor, que te pague melhor, que não enche tanto o teu saco e que, obviamente, cobre resultado teu, porque tem que cobrar. Tu tá vendendo um negócio, tem que entregar resultado. Entende? E o último pilar, então, produto, oferta, prospecção, negociação. Vocês têm que ser capazes de negociar. E negociar, entrar, por exemplo, numa call de vendas, não tem script, gente. Não tem script. Entende? As minhas calls aqui que eu fecho com um especialista ou mentoria, alguma coisa, não tem muito script não. A gente começa rindo, fala isso, fala aquilo, obviamente, com uma certa seriedade, mantendo a posição, né? O pilar central da negociação é aquele que, por exemplo, você, prestador de serviço, e está buscando cliente. Você tem que ter o bastão da conversa. Se você perde o bastão da conversa, a negociação fica fraca. Então, sempre que o cliente tentar tomar o bastão da conversa para ele, ou te colocar contra a parede, tu toma de novo, põe ele contra a parede. Entende? O pilar da negociação é isso. O bastão está contigo, não está com ele. Quem define as regras do jogo, um prestador de serviço, precisa ser o prestador de serviço. Entende? Quais são as regras do jogo? As regras do jogo são essas. O meu produto, o meu serviço custa tanto. Ah, mas eu não. Ah, mas fulano cobra mais barato. Então vai lá no fulano. Você está falando comigo, não é isso? Você está falando comigo. Você quer um serviço meu. Eu sou gestor de tráfego. Aí tu tá vendendo tráfego. Tu entra numa call e o cara começa assim, mas por que que eu tenho que te contratar e não contratar outra pessoa? Eu falei, olha, o que eu sei é que tu tá numa reunião comigo. Se tu quisesse contratar outra pessoa, tu tinha contratado. O que que esse cara tá tentando fazer? Tá tentando tomar o bastão da negociação. Ele tá tentando te colocar contra a parede. Por que que eu tenho que se prova pra mim? Eu não tenho que te provar nada, pô. Entende? Eu tenho que gerar resultado. Tu quer fechar com outra pessoa? Pode fechar com outra pessoa. Não tem problema. Você consegue perceber que a negociação, ela tem isso como pilar. Aprenda a negociar. Entre numa reunião e aprenda a negociar. Tendo um bom produto, uma boa oferta, fazendo uma boa prospecção. A prospecção, ela diz muito como que vai ser a negociação lá na frente, né? Depois a gente pode falar sobre cada um desses pilares, aprofundar nesses pilares. Mas basicamente é isso que eu tenho feito, por exemplo, para conseguir novos contratos. Beleza? Ter um bom produto, uma boa oferta, prospectar todo dia, todo dia, todo dia. Uma dica de prospecção: encontre o seu camisa 10, faça uma lista de camisas 10. Quem é o camisa 10 num time de futebol? Aquele que normalmente bota o atacante na cara do gol. Então, quem são as pessoas que podem te indicar clientes, te colocar novos clientes na tua empresa? Pense isso, faça, levante a lista. Coloque em ordem de hierárquica, né? Essa pessoa consegue mais, essa pessoa consegue menos, e vai, e vai, e vai, todo dia, todo dia, todo dia. Você precisa ser capaz de mover o mundo, entende? Prospectar um novo cliente, fechar um novo contrato diz respeito à tua capacidade de mover o mundo, de mover outras pessoas, de fazer com que elas confiem na transformação que tu é capaz de gerar. Então, e aqui entra um grande ponto. Se tu não move, tu é movido. Obviamente essa frase a gente poderia destrinchar ela aqui, filosoficamente falando, esse não é o objetivo, mas se tu não move, tu é movido. Se tu não está prospectando, tu vai ser prospectado. Se tu não está fechando o cliente, você vai ser o cliente. Você que precisa mover o negócio e ditar as regras do teu jogo. O negócio é teu. É teu negócio. Não é de outra pessoa, é teu negócio. Beleza? Dite as regras do seu negócio. E eu tenho certeza que se você cumprir esses 4 pilares, assistir a Masterclass de prospecção, você vai conseguir fechar novos clientes. Beleza? Se você quiser aprender a produzir conteúdo, aprender a estar diante de uma câmera, falar com alguém, falar com outra pessoa, entender o funcionamento do ser humano, entender como que se dá a produção de conteúdo no YouTube, no Substack, no TikTok, no Instagram, entre para o Discurso Como Gente. O link está na descrição desse vídeo. Valeu? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.